Pelas ofertas. Vou então agora aqui pelas mãos e pelas ofertas. Você vai pegar ela na minha praia. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Oramos pelos dízimos e ofertas e pela leitura da noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus grande e poderoso, neste momento, Senhor Pai, eu oro apresentando a Ti, Senhor, o dízimo, as ofertas, Senhor Pai, que a Tua igreja, Senhor Pai, tem depositado, Senhor, nessa salva, Pai querido poderoso, nestes dias, que a Tua igreja precisa, que a Tua igreja necessita, Pai. Abençoa cada um, Senhor Pai, que dizimou, que ofertou. Abençoa também os que não puderam, Senhor, abençoa a Tua obra nesta noite, Pai querido poderoso. Que o Senhor possa abrir, Senhor, as comportas dos céus, abençoando a Tua igreja, para que Tua igreja, Senhor Pai, possa, Deus, querido poderoso, assim, dizimar e ofertar tudo para a Tua honra e Tua glória, em nome de Jesus. Oh, glória. Querido Deus e soberano Pai, Deus, em nome de Jesus, eu te apresento a Tua serva, meu Pai, que está incumbida de trazer a Tua palavra, Deus, nesta noite, neste lugar, tanto para a Tua igreja, tanto para os moradores deste lugar, Pai. Ser com ela, ó Deus querido poderoso, Deus, eu te peço, unge os lábios dela com a brasa acesa do altar, Pai querido poderoso, usa ela conforme seja a Tua vontade, porque é o Senhor quem sonda e conhece os corações e sabe como vai falar, Pai. Usa ela neste lugar, tudo seja para a Tua honra e Tua glória, e eu entrego a vida dela em Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Sou grata ao Senhor por essa oportunidade de estar vivendo o novo do Senhor, porque hoje Ele me concedeu o privilégio e a oportunidade de ter experiências novas fora das quatro paredes, que era fazer comissão de visitas, que era algo que estava no meu coração. E eu confesso que como eu queria só fazer isso, porque é algo que te dá uma alegria, uma felicidade sem fim, de você ver como aquelas pessoas têm sede da palavra do Senhor, como aquelas pessoas saem transformadas, não por mim, não por Jaiara, mas porque essa palavra, ela liberta, ela cura. Essa palavra, quando se deixa descer para o coração, ela tem o poder de penetrar onde nada consegue chegar. Ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes. Ela penetra entre a divisão da alma e do espírito. E a oportunidade está tendo de pregar em culto de rua, que eu nunca tinha acontecido isso. E Deus, no mesmo dia, está me dando a oportunidade de ter essa honra. E tudo é para a honra e glória do Senhor. E eu queria deixar Ruth, capítulo 1, que fala assim a palavra do Senhor. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimesaque, e o nome da sua mulher Noemi, e o nome dos seus 2 filhos Marlon e Quilom. Efratas de Belém de Judá vieram ao campo de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, que eram o nome de Orfa e a outra era Ruth. E ficaram ali por quase 10 anos. E morreram também ambos, Marlon e Quilion. Ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Então se levantou ela com as 2 noras e voltou para os campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela. E indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada um para a casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo.
O Senhor vos dê que achei descanso, cada um em sua casa de seu marido. E beijando elas, levantaram a voz e choraram. E disseram-lhe, certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse, tornai minhas filhas, por que irás comigo? Tenho eu ainda meu ventre mais filho para que possa ser seu marido? Tornai, filhas minhas, ide, vá embora, eu já estou muito velha para lhe ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse ainda um marido aos teus filhos. Esperá-lo-ei até que fizeste ser grandes. Deter-vos-eis por eles, sim, tomardes de marido? Não, filhas minhas. É amargo para mim esta mensagem, porquanto voltem. Então levantaram a voz e tornaram a chorar. Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse, eis que voltou a tua cunhada ao teu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não insistes para que eu te deixe e me afaste de ti. Porque aonde quer que tu fores, irei eu. Aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça o Senhor e tanto outro, se outra coisa, a não ser que seja a morte para me separar de ti. Vendo ela, pois, que todo estava resolvido para ir com ela, deixou de lhe falar. Assim, pois, foram ambas até chegarem em Belém. E sucedeu que, entrando em Belém, a cidade se comoveu dela e dizia, não é ali Noemi? Aqui eu aprendo com essa palavra do Senhor que Deus, ele, para tudo, ele tem um propósito. E Noemi, ela era uma mulher que ela tinha perdido em um curto intervalo de tempo o marido e os 2 filhos dela. E aquela mulher, ela ficou desamparada. Ela tinha as 2 noras. Uma das noras, por mais que ela tivesse insistido em prosseguir junto com Noemi, uma das 2 noras, ela recuou. Ela não teve ousadia para ir junto com Noemi, para ser fiel a Noemi, para estar ao lado de Noemi. A outra nora dela, Ruth, por mais que Noemi ela tenha insistido para que Ruth voltasse, Ruth, ela não esperava nada em troca de Noemi, porque na verdade Noemi não tinha nada que ofertar para ela. Mas, apesar de Noemi não ter nada para ofertar para Ruth, Ruth em nenhum momento deixou Noemi em paz, quieta. A todo momento que Noemi dizia, Ruth, faça como a sua cunhada, volte para a sua terra, para a casa dos seus pais. Ruth disse, pare de insistir, porque eu vou com você, aonde quer que você esteja. E foi passando o tempo, Ruth, ela ficou a todo momento sendo fiel à órfã. E ela chegou em uma terra que ela começou a fazer, a ir para o campo, colher. E a gente pensa muitas vezes que a gente não está sendo observado pelo que a gente faz. Mas muitas vezes a gente espera recompensa do homem. A gente espera galardão do homem. Quando, na verdade, a gente precisa esperar e querer galardão do céu.
Porque uma vez que eu e você recebe reconhecimento na terra, não vai ter galardão do céu. E Ruth, ela começou a trabalhar naquele campo de forma totalmente despojada, sem interesse algum. E Deus, ele sondou o coração de Ruth. Deus, ele sondou que Ruth estava ali simplesmente se doando. Deus, ele viu a fidelidade de Ruth, a sogra dela. E ela começou a ir para o campo e ela nem sabia que estava sendo observada. Ela nem sabia o que Deus já tinha preparado para a vida dela, porque ela não recuou. Muitas vezes Deus, ele tem projetos na nossa vida e a gente faz igual a órfã. A gente já quer desistir, a gente já quer recuar, a gente já quer olhar para uma situação e quer recuar. Já pensou se Ruth tivesse recuado? Se Ruth tivesse voltado com a cunhada dela, a bênção que ela teria perdido? Porque Deus, ele já tinha preparado Boaz para Ruth. E ela estava ali, naquele campo, colhendo, trabalhando para a sogra, junto com a sogra, sem interesse algum. E Deus, ele sonda o nosso coração. Deus, ele sabe quando eu e você está fazendo algo para agradar o homem, esperando reconhecimento do homem, ou quando a gente está fazendo algo simplesmente despojado de coração, em espírito e em verdade. E aquele homem, Boaz, ele não conhecia Ruth. E ele começou a observar Ruth. E ele ouviu falar da fidelidade de Ruth para a sua sogra. Ele ouviu falar de que Ruth abriu mão de voltar para a casa dos pais para ser fiel à sua sogra. E ele começou a observar e contemplar aquilo. E a sogra de Ruth começou a dar estratégias para Ruth de como ela chegar naquele homem. E muitas vezes, Deus, ele nos dá estratégia para fazer algo na obra e a gente não obedece ao que Deus, ele falou. Muitas vezes, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, o pastor entrega algo na sua mão e você quer recuar. Você quer largar o que Deus, ele te entregou nas tuas mãos. E Deus, ele não tem prazer em abençoar os covardes que querem desistir dos projetos que ele colocou em suas mãos. E aí, Ruth começou a se dedicar cada vez mais, sem interesse algum, se dedicar àquela obra que ela estava fazendo, junto com a sogra dela. E muitas vezes a gente está na obra, querendo fazer a vontade do Senhor, e as pessoas que a gente mais ama, porque se chegar pessoas de fora, não vai conseguir nos atingir como os próprios familiares. E olha pra gente e fala muitas vezes assim: onde está o teu Deus? Olha como é que está a sua situação. Você perdeu o seu marido como Ruth tinha perdido, mas eles não têm dimensão do que, se eu e você estiver na posição, Deus, ele tem preparado para a nossa vida. Aleluia. Deus, ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Deus, ele tem prazer nos soldados valentes, porque Deus, ele conta comigo e com você para fazer uma grande obra, para fazer o ID do Senhor. Mas muitas vezes eu e você quer se comportar como órfã se comportou. Nem começou ainda o processo e você já quer desistir. Nem começou ainda o processo, você já quer entregar o trabalho que o pastor colocou na sua mão. Você já quer dizer assim: meu Deus, é muita coisa para mim, é muito trabalho. E você não sabe que através desse projeto, Deus, ele está querendo trabalhar na sua vida. Se você for para Neemias, ele estava construindo o muro. E tinha os Sanbalates e os Tobias, que eles não queriam
eles se incomodavam com aquela construção. E eles queriam porque queriam atrapalhar. Mas Neemias falava assim: estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar. Glória a Deus. Eu e você tem que se comportar assim quando vier setas, porque o inimigo usa pessoas na nossa vida, o inimigo usa quem mais a gente ama e diz: para que você vai para o culto? Olha o coronavírus, olha isso e olha aquilo. E você tem que olhar e você tem que dizer: estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar. Porque eu e você não tem que estar preocupado com o reconhecimento do pastor, da pastora, do seu líder. Eu e você tem que estar preocupado em estar semeando no reino do Senhor. Eu e você tem que estar preocupado em conhecer essa palavra e não somente conhecer a palavra, deixar essa palavra descer para o coração e viver verdadeiramente o Evangelho. Porque de nada adianta pregar o Evangelho e não viver o Evangelho. Não deixar que a palavra desça para o coração e, de certa forma, envergonhar o Evangelho. Eu e você tem que estar na posição que Deus ele quer. Eu e você tem que estar na posição dos valentes, do exército que Deus ele pode contar para levar o Evangelho, para fazer verdadeiramente o ID por todo lugar. Porque quantas almas estão sedentas desta palavra? Quantas pessoas só querem um abraço? E você muitas vezes se acovarda. Muitas vezes você se comporta como Orfa se comportou, de querer retroceder. A ordem, principalmente numa situação que foi criada pelo Senhor, porque tudo é permissão do Senhor, é para que eu e você seja valente, é para que eu e você a cada dia busque a conhecer, prossiga a conhecer mais e mais ao Senhor. Ele quer levar a mim e a você para ter intimidade, para águas mais profundas. Quando você está satisfeito em água só pelo tornozelo, Deus ele quer a cada dia, comigo e com você, relacionamento. Ele quer a cada dia que eu e você não olhe para a situação, simplesmente descansa no Senhor, porque Deus ele vai fazer. Deus não é um para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Prometeria ele, não cumpriria. Mas tem um detalhe: tudo não é no meu tempo e no seu tempo. Para tudo há um propósito, para tudo há um tempo determinado. Deus em nenhum momento falou que iria entregar algo na minha e na tua vida de mão beijada. Se ele tivesse revelado todo o processo que eu e você iria passar, com toda certeza a gente não estaria aqui. Deus, ele sabe como trabalhar na minha e na sua vida. Deus, ele sabe como mudar o nosso caráter para deixar um caráter de homens e mulheres de Cristo. Para onde eu e você passe, as pessoas olham e digam: ali vai a luz, vai o sal da terra. Ali vai uma mulher verdadeiramente de caráter de Cristo. Ali vai um homem verdadeiramente de caráter de Cristo. Ele quer transformar verdadeiramente a nossa vida. Porque com toda certeza ainda tem, nesse processo que eu e você está vivendo, áreas que ele tem que mudar, que ele tem que transformar. Mas é necessário que você abra sua boca e diga: Senhor, eis-me aqui. Faz tão somente a tua vontade na minha vida. Porque a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Tudo que eu e você planeja, os planos do Senhor, são bem mais altos, bem maiores do que eu e você planeja. Basta a mim e a você tão somente ficar na posição de verdadeiro adorador, porque é isso que ele está buscando, adorador em espírito e em verdade. Adoradores que não estejam adorando simplesmente dentro de quatro paredes, que quando a igreja está fechada, quando as quatro paredes não podem estar abertas, você não adora.
Que tipo de adorador é você? Quando os templos estão fechados, você simplesmente se cala, você simplesmente se curva a uma ordem que foi dada, ou você simplesmente confia no Senhor e vai e prega o evangelho e faz o que a Miri está fazendo, pregar o evangelho dentro e fora do templo. Deus, Ele precisa de mim e de você, porque a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores, poucos são as pessoas que Ele pode contar verdadeiramente. Muitas vezes eu e você tem a oportunidade de falar da palavra do Senhor e fica calado, covarde. Muitas vezes eu e você tem a Bíblia, estuda e passa na rua, tem uma pessoa sedenta ali da palavra e eu e você se cala. Quando na verdade Deus colocou em mim e você espírito de ousadia. Ousadia para pregar o evangelho. Ousadia para ir lá. Lembre-se que você um dia está aqui porque alguém plantou uma semente na sua vida. Porque alguém foi lá e lançou uma semente e não desistiu da tua vida. Aí você quer desistir do seu marido? Aí você quer desistir de um familiar seu? Se o próprio Jesus nunca desistiu de você. Eu e você lá no lamaçal do pecado. Que ninguém dava nada. Que a família dizia, isso aí não presta mais para nada. E Jesus foi lá. Com a sua misericórdia, não porque eu e você mereço, porque a misericórdia dele se renova todos os dias. E estendeu a mão dele. Foi lá, resgatou. Colocou vestes novas, cântico novo na boca. Não é para você ficar calado, não. É para você falar do amor dele por onde quer que você ande. É para você se comportar segundo o que está escrito na palavra, porque você sabe o que desagrada o coração de Deus. Eu e você sabe o que entristece o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é algo tão sensível. Que eu uso o que o pastor Edmilson fala. Quando a gente peca, ele se afasta de nós. Mas é porque eu e você pecou. Que a gente possa não querer apontar alguém, querer justificar os nossos erros. Que a gente possa agir como Davi agiu. Tinha uma diferença muito grande entre Saul e Davi. Saul, ele buscava apontar alguém para dizer que tinha errado porque apontando os erros dos outros para justificar um erro que era dele. Mas Davi, quando Davi errou, Davi, ele se rasgava na presença do Senhor. Davi, ele tinha um coração quebrantado na presença do Senhor. E quando Davi pecava, ele dizia, Senhor, tira tudo de mim. Só não tira o teu espírito. Se eu e você perder o Espírito Santo de Deus, que habita em mim e em você, de nada somos, nada podemos, porque quem sustenta é o Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus sair de mim e de você, a gente volta a ser aquela velha criatura. É momento de se consertar. É momento de a cada dia se santificar na presença do Senhor. Aleluia. É momento de a cada dia se humilhar na presença do Senhor. Porque são dias difíceis. Um bom soldado não pode ir para a guerra de qualquer jeito. Se o soldado for para a guerra de qualquer jeito, ele morre. Se você não tiver revestido com as armaduras do Senhor, o inimigo, ele vai te tragar, ele vai colocar laços, ele vai colocar pratos na sua frente, que você vai encher os olhos e você vai cair. E depois que você cai, para você se levantar, é todo um processo. Jesus está às portas. Seguem-se os sinais na terra, no mar, em todos os locais. Ele avisando que ele está por vir. Por esses dias ele não vai avisar, esse céu vai se rasgar.
E ele vai vir pegar a igreja dele. E aí, se fosse hoje esse dia, eu e você subiria? Se fosse hoje, analise se o homem é a si mesmo. Eu e você subiria? E não vai ter outra oportunidade. É momento de conserto. É momento de cada dia se humilhar mais e mais na presença do Senhor. Porque no momento que eu e você se humilha na presença dEle, no momento que eu e você adora e glorifica o nome dEle, a glória sobe e desce do céu para mim e para a tua vida. Aleluia. Não é momento de ficar com mimimi, não é momento de ficar pensando em coisas pequenas. É momento tão somente de descer na presença dEle. É momento tão somente de se lançar na presença dEle. O dia mau, ele chegou. E ele não escolhe classe social. Ele não escolhe classe eclesiástica. Ele simplesmente chegou. E está tendo um avivamento na igreja. E esse avivamento vai ser muito maior. Porque tudo que está aqui nessa palavra tem que se cumprir. Ainda não é o fim dos tempos. É só o início das dores. E você vê tantos crentes que se diz crentes com tanto medo. Se Jesus já deixou escrito tudo isso que ia acontecer. E por que você está com medo? Se é simplesmente a palavra de Deus se cumprindo. No momento que eu e você está debaixo da sombra dele, com brechas fechadas, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Lógico que você também tem que fazer a sua parte, você tem que se precaver. Mas Deus, ele guarda, Deus, ele cuida. Ele cuida de mim, cuida da sua família. De que se queixa o homem? As pessoas pensavam que iria fazer um carnaval, colocando o diabo para arrastar Jesus, zombando de Deus, e que a conta não iria chegar. A conta chegou. E se você for pegar, o maior índice de mortes está sendo no Rio de Janeiro e em São Paulo, que foram justamente os locais que mais zombaram do Senhor, que aconteceu o carnaval. Não queira se questionar o trabalhar de Deus. Não queira questionar o que Deus está fazendo na sua vida. Porque muitas vezes a gente não entende o trabalhar de Deus. E não é para entender. É simplesmente para você viver e passar pela prova, dando glória a Deus. Porque é muito fácil você adorar, você glorificar o nome do Senhor, quando sua família está na igreja, quando você abre a geladeira está tudo cheio, quando você está com o seu trabalho tudo ok. Muito fácil. Agora eu quero ver você adorar a Deus como Jó adorou. De onde vem Satanás vindo ao redor da terra? Viste meu servo Jó? Um homem íntegro. Deus, ele permitiu que Satanás tocasse em todas as áreas de Jó. Porque Deus, ele sabia que Jó tinha um coração contrito na sua presença. E que Jó era um homem temente a ele. Tem coisas que eu e você passa por permissão do Senhor. E será que eu e você está sendo aprovado? Ou será que eu e você está passando por um processo, reclamando a todo momento e sendo reprovado? E quando eu e você é reprovado, a gente tem que voltar para o início, até Deus ele deixar o vaso do jeito que ele quer. É tempo de descer a casa do oleiro, de não murmurar, de não questionar, de dizer, Senhor, eis-me aqui, faz tão somente a tua vontade na minha vida. É tempo de obediência, é tempo de buscar a face do Senhor. É tempo de simplesmente adorar a Ele em espírito e em verdade.
que Deus prometeu na minha e na tua vida vai se cumprir. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas será que eu e você está pronto para receber a bênção que Deus ele tem preparado? Ou será que eu e você vai receber a bênção e a bênção antes do tempo se torna maldição? Para tudo se tem um propósito do Senhor. Tem lutas que a gente só vence com armas espirituais. Não queira se justificar, nem se apresentar para ninguém. Porque você tem o juiz dos juízes. É Ele que te justifica. Não queira fazer nada pela força do teu braço, sem antes entregar e consultar a vontade do Senhor na minha e na tua vida. Porque eu e você está no Evangelho, mas não exime de pagar o preço por uma decisão errada que eu e você tomou. Porque a vontade de Deus, ela é permissiva. Que eu e você possa, a cada dia, buscar mais e mais a presença do Senhor. Que eu e você possa ser, como Ruth, fiel a todo momento. Não esperando o reconhecimento de ninguém. Esperando tão somente no Senhor. Porque Ele é que te dá o galardão no céu. Que eu e você possa, a cada dia, estar em Efésios 6, fazendo campanha de revestimento. Porque o inimigo, ele não brinca de ser inimigo. Ele não vai deixar de te tentar a todo momento. Com situações, com pratos na minha e na tua vida. Mas se eu e você estiver revestido das armaduras de Deus, é muito mais difícil que Ele consiga o propósito dEle. Que a gente possa, a cada dia, descer a casa do oleiro, se humilhar na presença dEle e não deixar que nada nesse mundo tire o nosso foco da salvação. Porque é só para isso que você tem que olhar, para Jesus Cristo. Que Ele é a verdade, o caminho e a vida. Ninguém pode ir ao Pai sem ser por Ele. Que a gente possa sair daqui com essa palavra de obediência, de descer cada dia mais e mais e se revestir na presença do Senhor. Que a gente não possa deixar que esse impedimento da igreja não está aberta venha querer nos parar e venha querer nos tirar da presença do Senhor. É tempo de buscar, é tempo de descer. É tempo de, a cada dia, se lançar na presença do Senhor. Amém? E eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus.